Sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Paz dos Magistrados. Foco no presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João Lage. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, olhos amendoados, castanho claro, usa óculos de armação escura e traz toga preta. Na tela, canto direito superior, logo do TRAP, canto direito inferior, janela de livros com intérprete. Havendo o quórum, eu declaro aberta a nossa sessão, realizada na data de hoje, submetendo aos ilustres pares a apreciação da ata de ontem. Se não houver nenhuma objeção, eu declaro aprovada a ata. Ata aprovada. Temos o julgamento e passo a indagar o ilustre relator, desembargador Carmo. Os advogados aqui têm essa barra inferior, 16 e 2, 24 de 1 de 2005, terceira sessão judiciária ordinária do TREAP. Eles fazem isso ao petrar os HCs, a promover, a protocolar as petições. Caso específico, desembargador Carmo, não há motivo nenhum. Eu retiro o segredo de justiça, excelência. Eu só vou pedir uma gentileza, porque meu voto, eu pensei que eu tivesse Foco no desembargador Carmo Antônio. Mas já está chegando aqui, tá bom? Perfeito. Então está retirado, mas de qualquer forma, o advogado, ao Foco no desembargador João Lage. o processo, ele colocou o segredo apenas o nome da paciente, mas não havendo, então, necessidade, o direito da personalidade a ser resguardado, fica retirado o segredo de justiça. Está aqui, excelência, para dar conhecimento aos meus. Foco no desembargador Carmo Antônio. Ele é negro de pele clara, tem cabelos parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados, castanho escuro e traz toga preta. Agora foco no desembargador João Lage. Corpus 600.217 de 2024. Origem Ferreira Gomes, o relator desembargador Carmo Antônio. Paciente é Aissa Oliveira dos Anjos e Adriano Sávio Figueiredo, ambos patrocinados pelo advogado Hugo Barroso Silva. Atuarão como vogais, juntamente com o relator, os juízes Anselmo Gonçalves, Gilcinete Lopes, Normand de Souza, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, plenário, agora foco senhora procuradora e aqueles que nos acompanham aqui presencialmente pelas redes sociais. Trata-se de habeas corpus impetrado por Hugo Barroso Silva em favor de Aissa Oliveira dos Anjos e Adriano Salvo Figueiredo, presos preventivamente em decorrência de auto-prisão em flagrante pela prática de crime previsto no artigo 11.3 da Lei 6.091 de 74, consistente no transporte irregular de eleitores durante o período eleitoral. Alegou o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, e pediu alternativamente a substituição da prisão por medidas cautelares, conforme o artigo 319. E a prisão preventiva dos pacientes ocorreu sob a justificativa de garantir a ordem pública e evitar a reiteração de crimes eleitorais, dada a proximidade do pleito eleitoral. O mérito requereu que o pedido seja julgado procedente, confirmando-se a concessão da liberdade provisória. Posteriormente, determinou-se a intimação do MP para manifestação no prazo de um dia. O impetrante apresentou a emenda inicial para incluir o pedido de concessão de liminar e a reconsideração da decisão. E a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão da ordem de habeas corpus a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Eu esclareço que acatei a manifestação do Ministério Público e houve a substituição da prisão preventiva por fiança, que foi arbitrada no valor de R$ 14.120 para cada um deles. O Adriano Salvo Figueiredo solicitou uma redução que foi concedida e a Aissa pediu o parcelamento que foi concedido também. E após o parecer ministerial, ele alegou que superou a fase de arbitramento de fiança, sendo o parcelamento da fiança em um número maior de vezes na medida mais adequada. Então,
Essa é a questão. O que se buscou aqui foi a substituição da prisão por outras medidas e isso foi concedida. E esse também é o parecer do Ministério Público Eleitoral, Excelência. Imagem ampla do plenário. Relatório concluído. Havendo sustentação oral, vamos colher a manifestação do Ministério Público. Doutora Sara. Obrigada, senhor presidente. Excelentíssimos julgadores, caríssimos servidores, todos aqui presentes. Foco na boa Procuradora tarde. Regional, O Ministério doutora Público, Sara nestes Cavalcante. autos, apenas reitero os termos do parecer que já foi muito bem elucidado pelo nobre relator. Imagem Devolvo a ampla do palavra ao plenário. relator. Foco no desembargador Presentes Carmo Antônio. pressupostos legais com esse do habeas corpus. Então, está numa divergência, está conhecido. Excelência, como ficou muito claro, qual era a finalidade? Que eles obtivessem a liberdade. Porque os pacientes foram imputada aos pacientes o transporte de eleitores em troca de votos em favor dos candidatos. Mas, evidentemente, que superado essa fase, não havia motivo mais para que eles continuassem presos. Nesse aspecto, foi a manifestação do Ministério Público Eleitoral. O primeiro pedido foi para que houvesse a redução da fiança, e isso aconteceu em relação ao Adriano, que foi deferido o parcelamento, foram 3 parcelas, e o valor foi reduzido de R$ 14.120 para R$ 7.059,98. Na sequência, a AISA também pediu a redução, mas como se trata de pessoa servidora pública que tinha um salário razoável e o transporte do valor era um valor próximo de R$ 4.000, a decisão foi pela manutenção. Mas aí, com a manifestação favorável do Ministério Público, como eles não pediram a quantidade de parcelas e já estava em 6, nós aumentamos para 12 parcelas. Então, só ficam faltando agora mais 6 parcelas do valor de R$ 784,45. Então, diante do exposto, de acordo com o parecer ministerial, ratifico o deferimento da decisão liminar e concedo a ordem de habeas corpus. E acolho ainda o pedido de aumento do número de parcelas da fiança de AISA, mantidas as demais medidas cautelares impostas. Esse é meu voto, excelência. Foco na parte central da mesa. Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, em relação à Imagem ampla do concessão plenário, da ordem, juiz eu vou Anselmo acompanhar Gonçalves integralmente fala, porém não aparece na o tela. relator, mas eu vou me permitir divergir no que diz respeito à fiança. Mesmo porque eu preciso me manter fiel, né, e coerente com decisões anteriores, né, do nosso tribunal e também decisões das quais eu fui relator. O caso específico, nós temos a situação do Adriano e da Aissa. O Adriano é desempregado, tá? Conforme consta dos autos, ele não tem nenhum vínculo empregatício, não tem fonte de renda comprovada nos autos. Razão pela qual eu acredito que se aplica integralmente o artigo 350 do Código de Processo Penal para a concessão da ordem sem a imposição de fiança alguma. Tá? Tão somente com a concessão de outras medidas cautelares conformes à consta da própria decisão. As medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, em relação ao Adriano, eu não vejo nenhuma necessidade de aplicação de fiança. Mesmo porque o pleito eleitoral já passou e a fiança, como todos nós sabemos, é uma garantia. Tá? Uma garantia, nesse caso, uma garantia real, tá? Que ao final, tá? E ao cabo será devolvida ao réu. Né? Tão somente para garantir o andamento, né, o comparecimento aos atos do processo.
E então, em relação a ele, eu não vejo a necessidade, tá, de imposição de fiança. Mas já que houve o recolhimento de 3 parcelas, eu acredito, tá, que essas 3 parcelas são suficientes, tá, para garantir o comparecimento dele ao processo. Mas acaba havendo um ônus, no meu modo de ver, bastante expressivo e desnecessário a uma pessoa, tá, que não tem renda comprovada. E já em relação a isso, eu pude observar, há realmente um contra-cheque de julho, agosto, setembro, são 3 meses consecutivos em que o valor líquido que ela recebe valor bruto de R$ 2.500 aproximadamente, mas líquido parece que em torno de R$ 5.500. Tá? Então, o pagamento, tá, em parcelas acima, tá, de R$ 2.000 até supera o valor, tá, líquido que ela recebe mensalmente, ou seja, compromete a fonte de renda dela, que tem natureza, tá, alimentícia. Então, ela já pagou também 3 parcelas. Para mim, então, está mais que suficiente, tá, a garantia real. Eu acredito que não há necessidade da continuidade, então, da prestação da fiança. Então, eu entendo, tá, que é um ônus excessivo e desnecessário, tá? De uma vez tá, que o processo tem tramitação regular e não se tem notícia de que qualquer um dos réus tenha promovido qualquer ato tendente, tá, a se afastar, tá, do cumprimento das obrigações processuais, sobretudo comparecimento ao processo. Tá? Então, eu entendo, tá, que as medidas alternativas, as medidas cautelares já aplicadas do 319 são suficientes, tá, para resguardar o regular andamento do processo. Então, eu sou pela concessão da ordem, mas com a cessação já imediata da prestação de fiança, uma vez que o que já foi pago até agora é mais do que suficiente para garantir a normalidade do processo. É como voto, senhor presidente. Foco no desembargador João Como Lages. vota a juíza Gilcinete? Também considerando a situação financeira do primeiro impetrante da ordem, né, que não... Foco na juíza Gilcinete. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, curtos, enrolados. Usa óculos de armação clara, sobrancelha bem desenhada, batom rosa escuro e traz toga preta. Integralmente a divergência que foi apontada pelo juiz Anselmo Gonçalves e voto exatamente nos termos do voto da divergência. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Como vota Foco a no juíza Norma de desembargador João Souza? Lages. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao doutor Anselmo mas eu vou acompanhar o relator. Eu penso que, é claro, se comprovado, existe o 350, mas o juiz já analisou. Foco no juiz Normando de Souza. Ele é negro negro de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, presos para trás, usa óculos de armação escura, barba em forma de cavanhaque, castanho escuro e traz toga preta. Né? É o poder econômico por trás e se a gente relaxar tanto assim, passa praticamente impune. Eu sei que a fiança é o dinheiro do réu, mas pode ser perdido. Pode ser perdido se não cumprir certas condições, ok? E pode também ser usado para pagar custas, para pagar alguma indenização, quando é o dinheiro do réu, continua sendo. E se sobrar, devolve. Então, eu penso que o relator andou bem e vou segui-lo. Perfeito. Como vota a juiz Foco no Givaldo Valente? desembargador João Lages. Senhor presidente, eminentes pares, toda a procuradora regional. Senhor presidente, todos aí venham... Em ambiente virtual, juiz Givaldo Valente. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, cortiços laterais, usa óculos de armação escura, tem barba escanoada, grisalha, traz toga, terno preto. Semelhante, onde o juízo das garantias arbitrou no curso do processo eleitoral fianças além da capacidade econômica das pessoas que foram presas em flagrante delito, nas diversas situações, transporte, compra de voto. E eu apreciei um caso semelhante, onde também verifiquei a capacidade econômica da pessoa e entendi que o valor arbitrado pela fiança era muito excessivo para a capacidade econômica dela de superar e conseguir a liberdade. E, diante do que foi já esclarecido pelo juiz Anselmo sobre a situação econômica da paciente e do Adriano, eu vou
Eu vou acompanhar o relator, não somente na concessão da ordem, mas vou acompanhar a divergência em relação à fiança, presidente. Como Então, acho que parece que a concessão da ordem, todos Foco no estão desembargador concedendo. João Aqui Laje. está divergindo em relação ao aumento do número de parcelas. Eu voto também, juntamente com o doutor Anselmo. Eu penso, quando eu olhei esse valor dessa fiança aqui, isso aqui é desarrazoado. Na Justiça Estadual nós não temos fianças, a grande maioria não são nesses valores. Isso aqui significa, no meu ver, como julgador, a negativa de prestar a fiança, e a jurisprudência da STJ, nesses casos, ela é pacífica. Em valores exacerbados que o juiz fixa, o STJ entende isso como, para pessoas desempregadas e pessoas professoras que ganham mais ou menos em torno de R$ 1.500 líquidos, é a mesma coisa que negar a fiança. E o STJ, então, tem dado os HCs que ali chegam com este tema, da forma que o doutor Anselmo falou, aplicando o 350, porque não há necessidade para essas pessoas hipossuficientes ou menos suficientes prestarem valores tão altos como se trata desses autos. Aplicando 350, a liberdade provisória sem fiança. Então, eu também me filio a essa corrente, inaugurada pelo doutor Anselmo Gonçalves. Penso que tem que ser concedida a ordem, como o relator mesmo, em seu voto, exarou, mas eu não concordo com o pedido do aumento do número de parcelas. Penso que o que já está recolhido garante o juízo até o final da sentença perfeitamente. Então, mantidas as demais cautelares, como o relator manteve, evidentemente. E anuncio o resultado. TRE do Amapá, por unanimidade, concedeu a ordem nos termos dos votos proferidos. Permanece o foco no Acho que não há desembargador mais João nenhum, né, Laje. Milene? Não há mais nenhum. Indago aos pares se há algum processo em mesa, parece que não tem, ninguém me informou, então não tem. Resta-me, então, declarar encerrada e desejar a todos um bom final de semana, um bom descanso e segunda-feira iniciarmos a nossa sessão às 16 horas, tá bom? A você que nos acompanha também, me despeço, nos despedimos, tenham todos um bom final de semana e até lá. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.